Olá pessoal, tudo bem? Sou Alessandra Maria Quaglia Com, sou professora de História, Curitiba, Paraná. Hoje eu vou falar para vocês sobre a civilização fenícia. E vamos iniciar observando essa bandeira do Líbano. Essa bandeira tem no meio um cedro, uma árvore. Mas por que será que tem essa árvore no meio dessa bandeira? É daí que a gente começa a falar sobre essa civilização. Atualmente, onde é o Líbano, foi a civilização fenícia. E é uma estreita faixa de terra entre montanhas e o mar Mediterrâneo. Não tem terras férteis para a plantação, mas tem uma excelente e uma enorme vegetação de cedros. A sua madeira é muito boa para fazer embarcações, ou seja, navios. Então os fenícios cresceram por isso. Cortavam os cedros e construir embarcações, os seus navios. Com isso, eles fizeram o quê? Eles começaram a ter o maior comércio marítimo. Então, só para dar uma revisada rapidinho, por que a gente está falando da bandeira do Líbano, que tem o cedro? Porque através desse cedro iniciou-se a história dos fenícios, que depois, posteriormente, atualmente, é o país do Líbano. E o cedro é o símbolo do país do Líbano. Aqui temos o mapa, onde está mostrando para vocês essa faixa de terra, onde um lado são montanhas e deserto, e no outro é o mar Mediterrâneo, onde estavam os fenícios, e se tornaram, por esse motivo, os maiores comerciantes da época. Continuando, a gente está falando do comércio marítimo dos fenícios, né? Então, eles saíam, em vez de plantar, que a maioria dos povos antigos faziam plantação de agricultura. Os fenícios não podiam fazer isso porque as suas terras eram inférteis. Então, eles se colocaram para fazer comércio no mar, porque era onde eles tinham maior progresso. Era o mar, tinha os cedros, como a gente já falou, lembra? Os cedros que eles cortavam para fazer as embarcações, e com isso fizeram o seu território, o crescimento do seu povo através do mar. E sabe que se tornou uma talossocracia. O que é talossocracia? Talos quer dizer mar, e cracia quer dizer governo. Eles se tornaram imperadores do mar. Eles eram os maiores comerciantes da época. Então se formou um império da talossocracia fenícia. Continuando, a gente tem o quê? Uma política. Mas também a gente tem que pensar que a política dos fenícios, eles também tiveram esse problema pelo território, pela geografia. Por quê? Como eu já falei para vocês, se a gente lembrar um pouquinho mais para trás, se vocês lembrarem do mapa, o país ele é extenso. De um lado o que é mar, e do outro eu falei que tem montanhas. O que aconteceu? Cada cidade teve a sua própria política. Não era uma política unificada. Não tinha um rei para toda a Fenícia. Cada cidade se construía a sua história. Elas, por causa da geografia do país, elas foram o quê? Ficando isoladas e construindo uma administração para cada cidade. Isso se chama cidade-estado, onde cada cidade tem a sua autonomia política e econômica. Cada cidade faz as suas leis, cada cidade faz a sua história. Primeiro, porque se a gente perguntar por que eram cidades-estados, primeiro pela geografia, e segundo, que cada um tinha sua autonomia, ok? Então, cidades-estados são cidades que cada um tem sua autonomia. E 3 cidades, como vocês podem ver aqui, foram as principais: Tiro, Sidom e Biblos. Essas foram as 3 cidades mais importantes dos fenícios. Ok? Tá tudo bem? Vamos continuar então? Continuando. Esse aqui é uma das maiores contribuições culturais dos fenícios, o alfabeto. O alfabeto fenício foi a maior contribuição que eles já puderam dar para a história, que até hoje é perpetuada. Então, o que eles fizeram? Esse que vocês estão vendo aqui é o alfabeto que eles fizeram, a base do alfabeto grego. Eles criaram o alfabeto fonético, com 22 consoantes, e cada símbolo agora representa um som. Por que eles fizeram isso aqui? Por que fizeram esse alfabeto? Porque antes tinha alfabetos anteriores, já vindos dos egípcios, com muitas letras, muitas palavras, tinha quase 2.000 símbolos. Isso para facilitar o comércio e também para facilitar a administração das cidades-estados, era muito difícil. Então, eles criaram esse alfabeto para facilitar o comércio, para fazer compras e vendas. As pessoas que queriam fazer comércio com os fenícios também aprenderam esse alfabeto. A administração das cidades-estados também era facilitada por esse alfabeto. Então, é uma contribuição riquíssima que veio dos nossos fenícios. Isso, então, é o alfabeto fonético com 22 consoantes
que os fenícios criaram. Aí tem alguns símbolos para vocês verem, que é a alfa, beta, tem alguns símbolos para mostrarem para vocês. Continuando, religião. Religião, eles eram politeístas. Lembra? Politeísta são vários deuses. Poli, mono é um deus só. E por que eles eram politeístas? Também pela geografia. Porque cada cidade-estado tinha o seu isolamento, cada cidade tinha o seu deus ou mais deuses. Tinha 2 deuses principais, pode ver aqui. Os principais deuses eram Baal, deus do sol, e Astarte, deusa da lua. Cada cidade tinha o costume de ter um protetor ou mais, mas não tinha uma religião em comum. Cada cidade adorava o seu deus ou um ou mais deuses. O importante era que cada cidade tinha uma adoração. Então, agora que já falamos dos fenícios, que é um povo riquíssimo que vocês aprenderam tanto, a gente vai fazer essa atividade que está aqui. A gente vai fazer juntos. Eu vou ler, vocês dão um tempinho para vocês complementar e assim a gente fixa melhor. E qualquer dúvida, a gente já vai sanando aqui agora. Veja só, é uma atividade de complete. Complete o texto sobre os fenícios de acordo com o que você aprendeu na aula hoje, na aula agora. E isso é muito bom, porque a gente pode, qualquer dúvida, já sanar aqui agora. Ali a primeira frase. Os fenícios habitavam na região em que atualmente é o país. Lembra? A professora falou do país. A bandeira desse país contém um cedro, que é uma... Falei várias vezes o que é um cedro. Esse símbolo representa a... utilizada para a construção dos... Lembra que a professora falou que eles iam, que eles usavam no mar? O que eles eram? Vai pensando. A palavra talassocracia significa o poder de uma civilização sobre os... Lembra onde que eles eram os imperadores e como era o nome que eu falei que os fenícios eram o povo do mar. Vai lembrando disso. Os fenícios foram os fenícios foram os maiores marítimos da antiguidade. O que os fenícios faziam no mar? O que eles saíam para fazer o quê? Vê se vocês lembram. Vamos continuar? A política desse povo era dividida por... Como era a política deles. Lembra? A professora falou sobre a política e a história deles. As principais cidades eram Tiro e mais 2. A religião dos fenícios era a... Lembra? Tem um deus e vários deuses. Tem um nome. Vê se vocês lembram. Ou seja, a crença em vários... Acho que a professora até já falou a resposta. Vamos pensando. Vale dizer também que o mais importante legado cultural dos fenícios foi o... Lembra? A professora colocou aqui por último, falou dos cartazes que a gente utiliza até hoje. Qualquer dúvida, a professora vai estar aqui. Então, vamos dar um tempinho só para vocês fazerem, tá bom? Então, só completando, vamos verificar as respostas? Vamos lá. Os fenícios habitavam na região em que atualmente é o Líbano. Lembra? Hoje é o país do Líbano. A bandeira desse país contém um cedro, que é uma árvore. Lembra que no meio da bandeira tem uma árvore que a professora mostrou? Esse símbolo representa a madeira utilizada para a construção dos navios. Lembra? Que é para o comércio marítimo. O que eles eram? Os maiores, faziam o império. A palavra talassocracia significa o poder de uma civilização sobre os mares. Lembra? Talos, mares, cracia, governo. Então é sobre os mares. Os fenícios foram os maiores comerciantes marítimos da antiguidade. Tô vendo que vocês estão acertando e entenderam bem, né? Então vamos lá. A política desse povo era dividida por cidades e estados. Lembra a professora falou? Cada cidade tinha sua autonomia política e econômica. As principais eram Tiro, Sidom e Biblos. Isso mesmo, Sidom e Biblos. Depois, a religião dos fenícios era a politeísta. Lembra que eu falei mono e poli? Mono é um deus só. Politeísta é vários. Quando a palavra começa com poli, vários. Isso mesmo. Ou seja, a crença em vários deuses. Perfeito, tá ótimo. E ali, vale dizer também que o mais importante legado cultural dos fenícios foi o alfabeto. Lembra que a professora colocou e é o legado até hoje? Parabéns. Qualquer coisa estou à disposição. Agora vamos fazer só mais um para casa. E para fixar, a professora criou um caça-palavras bem simples, mas que vai ficar na cabeça de vocês. Vou entregar para vocês e na aula que vem a gente corrige. Vocês vão procurar, na próxima aula a gente corrige e vou dar tudo para vocês. Estou à disposição, qualquer coisa fala com a professora, tá bom? Obrigada e até a próxima aula!